Meus irmãos e irmãs, das diversas vezes que Jesus apareceu, que eu me lembro aqui de cabeça, uma vez do Evangelho de São Lucas e uma no Evangelho de São João. Teve duas dessas vezes que ele comeu. O que ele comeu? Quem lembra? Quem está bom de Bíblia aí? O que ressuscitado come? Ninguém? Peixe. Pão eu não estou lembrado não, depois eu tenho que conferir lá se ele comeu pão. Mas peixe é certeza que ele comeu. Isso porque peixe faz muito bem para a memória. Vocês têm costume de comer peixe? Vamos ver se vocês têm costume de comer peixe. Isso porque na primeira leitura tem 4 características que São Lucas dá para a igreja lá no princípio. Em todo o tempo pascal, que vai terminar dia 28 de maio, dia de Pentecostes, nós temos, a igreja vai colocar para nós sempre na primeira leitura os Atos dos Apóstolos. Então aconselho todos vocês a lerem em casa esse livro dos Atos, porque nele São Lucas mostra como era a igreja dos apóstolos. Isso está na Sagrada Escritura, porque a igreja dos apóstolos é modelo para nós. Como que tem que ser a igreja? Olha lá nos apóstolos que eles vão nos ensinar. E aí eu perguntei se vocês têm costume de comer peixe, estão com a memória boa, fiada, porque tem uma lista de 4 coisas que São Lucas fala aqui. Eu queria que vocês decorassem. Vou ler aqui, vocês decorem. Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Guardaram? Que falta de convicção, gente. Vocês estão que comer mais peixe. Faça como Jesus ressuscitado. Ensinamento dos apóstolos, comunhão fraterna, fração do pão e oração. Agora guardaram? Vamos experimentar. O que é a primeira coisa? Ensinamento dos apóstolos. Segunda. Terceira. Quarta. Aí, tá vendo? Vocês guardam. Foca no peixe, que vocês rapidinho, a próxima vocês guardam na primeira. Essas 4 características, elas vão estar presentes sempre na igreja, sempre. Então a primeira delas, vocês falaram aí, o ensinamento dos apóstolos. Veja que na igreja primitiva, a igreja que nasceu do Pentecostes, não era assim, olha, abram lá o Antigo Testamento, que no Novo Testamento não estava escrito, né? Abre a Bíblia, cada um lê o que quer e interpreta do jeito que acha. É assim? Não era. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. São Paulo chega a dizer isso de uma maneira tão radical, está lá na carta aos Gálatas, que ele fala assim para os Gálatas: se viesse aí para pregar um evangelho diferente desse que eu preguei, se fosse um anjo do céu, não era para vocês ouvirem. Ele diz assim: seja anátema. E assim também para nós. Seja um padre, um bispo, um papa ou um anjo do céu, se pregar um evangelho diferente daquele que nos ensinou os apóstolos, seja anátema. Então nunca vai acontecer na igreja, guardem isso na memória e no coração, de alguém chegar e falar assim: olha gente, a igreja tem 2000 anos que está pregando isso aqui, mas agora eu venho apresentar uma coisa nova. Isso aí tudo está para trás, tá? Pode jogar no lixo, eu é que sei. Se vocês ouviram uma coisa dessa, podem ter certeza, vocês estão diante de um falso profeta. Porque a igreja, fundada por Jesus Cristo, iluminada pelo Espírito Santo, é perseverante no ensinamento dos apóstolos. Vocês estão lembrados da segunda coisa? Primeira, ensinamento dos apóstolos. Segundo? Ih, ficou fraco. Qual que é a segunda? Comunhão fraterna. Comunhão é a junção de 2 palavras. Comum, união. Significa estar unidos. E ela é fraterna. Fraterna vem de frater, que significa irmão. Inclusive, não sei se eu já falei isso aqui, quando a gente vai ficando muito tempo na paróquia, a gente começa a repetir até as piadinhas, né? Mas diz que o sujeito chegou no serviço e falou com o patrão dele: olha,
hoje eu não vou poder trabalhar não, que o irmão meu morreu. Aí o patrão falou, não, então meus sentimentos, né? Pode faltar. Aí o sujeito faltou uns 2 dias. Aí na semana seguinte ele chegou lá pro patrão dele e falou, olha, vou precisar faltar de novo aí, que meu irmão morreu, outro irmão. Ele falou, nossa, mas que tragédia, hein, tá na sua família, a coisa lá tá feia mesmo, tá pesada. Mas vai então, Deus abençoe lá meus sentimentos. Aí passou uns dias, voltou lá de novo, ó, vou ter que faltar de novo, porque outro irmão morreu. Aí o patrão achou aquilo muito estranho, ele falou, não é possível, você tem quantos irmãos? Aí ele falou, lá na igreja nós é mais de 500. Nós nos chamamos desde o princípio de irmãos, é por isso que há a comunhão fraterna. Se um irmão seu está mal, você fica compadecido dele. Se um irmão seu precisa de ajuda, você fica compadecido dele. E o Papa Pio XII, numa encíclica que ele escreveu, chama Mediator Dei, ele diz assim, nós batizados temos um vínculo mais próximo pelo nosso batismo do que um irmão de sangue tem com o outro só pela genética, só pela parte biológica. Então é a comum união de todos os fiéis. E isso é muito presente na igreja. Inclusive gostaria de elogiar a vocês, a nossa paróquia, que durante a quaresma a gente arrecadou alimentos, roupas e agasalhos, cobertores, né? E aí primeiro eu tinha pensado assim, o carro da paróquia ele deita o banco, põe lá dentro, pronto, dá para levar. Aí começou a ganhar coisa, aí no carro já não cabia. Andou pensando assim, ó, arrumou uma caminhonete. Foi vindo coisa. Caminhonete já não cabe, tem que arrumar um caminhão. E olha, esse caminhão eu espero em Deus que seja grande, que senão não vai dar para levar não. Quantidade de coisa que graças a Deus nós arrecadamos. Isso é comunhão fraterna. Aquele nosso irmão que está passando necessidade, aquele nosso irmão que está morando na rua, é nosso irmão. Nós não podemos ser indiferentes. E isso sempre acompanhou a igreja. Em todos os lugares onde a igreja florescia, apareciam orfanatos, asilos, hospitais e assim por diante, para socorrer os necessitados. Vamos lá a lista, né? A primeira coisa, ensinamento dos apóstolos. Segunda, comunhão fraterna. A terceira? A fração do pão. Se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo, voltasse lá no princípio da igreja e perguntasse aos apóstolos, assim, chegasse para São Pedro e perguntava, escuta São Pedro, que hora que é a missa? E ele não ia entender. A palavra missa provavelmente tem origem no latim, então já foi um pouco depois. Como que chamava missa lá na igreja dos apóstolos? Fração do pão. Então quando diz aqui, aqueles que haviam se convertido eram perseverantes na fração do pão, significa, eles eram perseverantes na missa, na Santa Eucaristia. Sabendo disso, que era esse o nome da missa, a gente entende, por exemplo, os discípulos de Emaús estavam indo lá, conversando com Jesus. Aí São Lucas diz assim, quando eles chegaram no lugar e Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. O que São Lucas está falando para quem está lendo? Quer reconhecer Jesus ressuscitado? A Santa Missa. Esse é o momento. Então, não existe sábado sem sol, domingo sem missa e segunda sem preguiça. Pode até acontecer que o sábado chova, pode até acontecer que segunda você esteja muito bem disposto, mas domingo sem missa não existe. Se nós queremos ser da Igreja de Jesus Cristo, fundada sobre os apóstolos, temos que ser perseverantes na Santa Missa, na fração do pão. E a última coisa da nossa lista, o que é? A oração. Se nós olharmos o sinal da nossa fé, a cruz ela é composta de 2 hastes. Então a primeira, horizontal, que é nós uns com os outros, uma comunidade. Não existe ser cristão sozinho. Mas ela também tem a parte vertical, que é o quê? Eu e Deus. Então tem que ter as 2 coisas. Se tem esse momento em que nós celebramos a Eucaristia, em comunhão uns com os outros, tem que ter também no seu dia aquele momento que está você e Deus. Senão a sua amizade com Ele não cresce. Nós temos que tirar um tempo para estar com Deus.
Jesus nos deu esse exemplo tantas vezes diz lá, e Jesus foi para o alto do monte e ficou a noite inteira em oração. Então a igreja desde o princípio é perseverante na oração. Sabendo então dessas 4 características, nós podemos passar para o Evangelho. No Evangelho, vamos retomar aqui quais foram as aparições de Jesus, quando Jesus ressuscitou. Então Jesus ressuscitou, as mulheres foram lá no túmulo, chegando lá, não viram Jesus, o túmulo estava vazio. Aí um anjo falou para elas: olha, aquele que vocês estão procurando aqui morto, ele está vivo, vão lá avisar os apóstolos. Aí elas foram, avisaram. Diz o Evangelho que São Pedro e São João saíram correndo, chegaram lá, viram o túmulo vazio, e aí foram embora. Santa Maria Madalena ficou, e aí até diz que ela chorava, achando que Jesus tinha roubado o corpo. E aí Jesus aparece para ela e ela fica achando que era o jardineiro, que o sepulcro ficava no jardim. E aí quando ele fala o nome dela, ela o reconhece, chama ele pela palavra hebraica, Rabuni, significa mestre. Então a primeira que recebeu uma aparição de Jesus, Maria Madalena. Segunda aparição de Jesus que nos narra o Evangelho, que tem uma a Pedro, que o Evangelho não conta como é que foi, só fala que teve. A segunda, estavam indo 2 discípulos, aí estavam indo a um povoado chamado Emaús. Aí conforme eles foram andando, Jesus apareceu, foi conversando com eles, eles não reconheceram Jesus. É interessante essa característica, um corpo glorioso, um corpo ressuscitado, Jesus aparece na aparência que ele quiser. Então inicialmente eles não reconheceram, aí foram conversando. Quando chegaram lá que Jesus partiu o pão, olha o nome aí da Santa Missa, eles reconheceram Jesus. Então a segunda aparição é essa. E a terceira é essa que nós ouvimos. Estando ali 10 apóstolos, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos. Então ele dá à igreja a faculdade de perdoar os pecados em nome de Deus. E isso permanece até hoje, é o sacramento da confissão. Tomé chega depois. E aí os apóstolos vão contar para ele: olha, Jesus apareceu aqui, nós vimos o Senhor. E Tomé, que é padroeiro dos desconfiados, né? Acho que foi o primeiro mineiro do mundo, foi São Tomé. Ele falou: olha, não digo nem ver, se eu não pôr o dedo na chaga, eu não acredito. Se eu não colocar a mão no lado de Jesus, onde que entrou a lança, não acredito. Pô, isso é coisa da cabeça de vocês. E aí 8 dias depois, é interessante isso, porque sempre, em todos os Atos dos Apóstolos, nos Evangelhos, como esse aqui é o de João, no Apocalipse, sempre Jesus ressuscitado aparece no domingo. O dia do Senhor não é mais o sábado como o Antigo Testamento, é o domingo. E aí, estando reunidos no domingo, Jesus aparece, mostra as suas chagas a Tomé e diz: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. E aí São Tomé faz a declaração de fé mais bonita do Evangelho: meu Senhor e meu Deus. Então todas as vezes que baterem lá na sua porta, domingo de manhã, e aí falaram assim: a gente é testemunho de Jeová, os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. Aí se eles falaram assim: escolhe um tema, eu já fiz isso uma vez, na época que eu era seminarista ainda, escolhe um tema aí para a gente conversar. Aí eu olhei no livrinho deles e falei: divindade de Jesus. Aí elas foram falando: olha, não tem como Jesus ser Deus, né? Porque só tem um Deus só. Eu falei: não, é um Deus só. Mas o Pai é Deus, como é que Jesus é Deus? Aí eu lembro que eu mostrei esse versículo aqui, ó. São Tomé falou: meu Senhor e meu Deus. Isso lá em São João del Rei. Aí pronto, depois que elas foram embora, chega o meu irmão, ele estava lá para a cozinha, né? Chegou lá rachando o bico e me falando: você está trocando as mulheres isso? Falei: aí elas me perguntaram o que elas queriam conversar. Então tenham isso em mente. A Escritura diz claramente, obviamente, que Jesus é Deus. Não apenas homem, porque Ele é também verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus.
E aí Jesus diz uma coisa aqui que serve para nós. Não serviu para os apóstolos, mas serve para nós. Ele diz assim: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Somos nós. Nós cremos que Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui para celebrar a ressurreição na Eucaristia. E nós não vimos o Senhor ressuscitado. Então nosso mérito é maior. É maior do que se a gente tivesse visto. Porque Ele disse, nós sabemos que Ele não mente, nós sabemos que Ele é verdadeiro, que Ele não quer o nosso mal, então nós cremos. E aí a gente pode dizer com São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós nesse tempo pascal, que a gente seja fiel ao ensinamento dos apóstolos, perseverante na comunhão fraterna, na fração do pão, na Santa Eucaristia e na oração, que essa é a maneira de fazer com que a nossa fé cresça e a gente possa reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.